A mim cabe-me abrir as hostilidades, que eu espero que sejam pacíficas, falando de língua, cultura e ortografia. O que é que eu posso dizer de novo? Bom, primeiro tenho de dizer que, ao falarmos de cultura, temos de nos situar no domínio da filosofia antropológica. Depois, tenho de falar da importância da representação linguística em todas as atividades culturais. Naturalmente, ligar as línguas às culturas nacionais. Gostaria de dar uma palavra particular em ênfase ao caso africano, às condições em que o português está a sobreviver magnificamente, posso dizê-lo, em condições nem sempre muito agradáveis. Falar das normas do português falado pelo mundo e do reflexo destas modificações linguísticas na ortografia. Vou então ler o meu texto. A análise do fenómeno de comunicação em termos de fenómeno cultural conduz necessariamente ao estudo do homem como ser relacional. Precisamos, assim, de encarar a comunicação na sua dimensão antropológica, única via para se abarcar a problemática da linguagem, meio de comunicação especificamente humano, com o mínimo de profundidade. Desde logo, não podemos perder de vista a ideia de que comunicação é também e essencialmente cultura, pois toda a comunicação se inscreve nos limites do cultural. É a cultura que fornece o modelo operatório da relação humana, é a cultura, enfim, que marca o fenómeno da representação linguística. Estudar a linguagem como fenómeno cultural especificamente humano é um dos objetivos da filosofia antropológica. Esta retoma as questões formuladas no campo genérico da comunicação para as situar no limiar do cultural, no quadro de uma teoria da cultura onde se explica a gênese do fenómeno da comunicação. O ponto de partida para o estudo da comunicação tem de ser, pois, a cultura, e dentro desta, a própria rede relacional. A comunicação aparece-nos assim como uma relação humana, ou, se quisermos, como descoberta da alteridade. Sabe-se, porém, que nem toda a relação é comunicação. Todos os seres vivos são relacionais, mas nem todos estão capazes de comunicar. É preciso que a relação seja dotada de sentido e de qualidade. Atributos específicos que estão envolvidos na possibilidade de um hábito, no privilégio de um costume, enfim, numa durabilidade de toda a relação humana suente. Havendo escolha, há estabelecimento de uma relação, há fixação, há durabilidade da relação, há, digamos, moldura etológica. Assim se estabelece um modelo cultural que não é outra coisa senão relação fixada, modo de ser ou de fazer, relação estabelecida ou consagrada. A institucionalização de relações privilegiadas e estabilizadas é característica básica do fenómeno cultural. Vejamos como se estabelecem tais relações, utilizando para isso um esquema metodológico que parta da percepção. Provindo ou emergindo do inconsciente, a percepção é seguida de uma representação. E desta representação nasce uma relação que será adaptada, integrada, estabelecida, enfim, mais ou menos fixada no sistema da cultura. Não há representação que possa subsistir fora do modelo cultural. A percepção
é geralmente apresentada como um processo interpretativo que opera sobre dados sensoriais. Neste sentido, perceber seria conhecer, através dos sentidos, objetos e situações. Na nossa análise do fenómeno cultural, todavia, consideramos a percepção no sentido mais amplo do motor de toda a relação. Ela aparece ligada, em parte, à cultura, mas situa-se ainda no domínio do inconsciente. Aliás, um dos temas que nós vamos tratar aqui nesta nossa reunião de hoje tem a ver com o empobrecimento da língua. O empobrecimento da língua assenta, basicamente, no domínio que o inconsciente linguístico exerce sobre os falantes. O que verdadeiramente caracteriza o fenómeno cultural é a representação. E podemos dizer, no sentido, que há pessoas, que há indivíduos, que conseguem um grau de representação linguística individualizado. E há outros que se limitam a papaguear aquilo que está gravado no seu inconsciente. Porque eu não estou a ensinar nada a ninguém, mas eu acho que é bom que nos entendamos. Quando se associou doutrina o conceito de signo linguístico e parte de um significante ou de uma imagem acústica, neste caso, a representação falada, uma imagem acústica, mas essa imagem pode ser visual, pode ser tátil, quando eu vejo um anúncio e tal, eu tenho uma representação meramente visual, não é? Portanto, o significante é visual. Se eu sou cego e preciso tocar para perceber a língua, eu estou a usar uma imagem tátil. Este conceito de significante é que se alargado. Acontece que isso está muito bem explicado, enfim, sobretudo por Jacques Lacan. O que nós gravamos no nosso inconsciente são significantes, não são significados, não são sentidos de palavras. São imagens acústicas. E nós gravamos isso no nosso inconsciente. Portanto, cada vez que do inconsciente passamos ao consciente, há aquilo que Lacan chama o plano capicol, salta. Agora, tudo vem do inconsciente linguístico. Quanto mais forte é o inconsciente na comunicação, mais espalhado fica o estereótipo. Que, no fundo, quando falamos em linguagem estereotipada, é a linguagem que se ouve nos meios de comunicação social e que se responde e que se repete à sociedade sem que nós tenhamos, nós, utilizadores da língua, não é? Possibilidade de escolher, de encontrar alternativas. Por exemplo, agora, recentemente, no noticiário, a propósito, creio que de uma intervenção do Ministro da Educação, se falava na possibilidade de haver tutorias e os órgãos de comunicação sistematicamente evitavam a palavra reprovação. Sistematicamente diziam chumbo. Portanto, só conhecem uma palavra, só conhecem um significado para o significado. Só conhecem um significante para múltiplos significados. Podiam dizer aprovação, podia ser não aprovação, podiam dar volta. Nós estamos hoje subjugados pela alienação linguística. É bom que nos entendamos sobre isto. Na língua saliente associou, não há senão diferenças. E estas decorrem, obviamente, do estatuto sociocultural dos seus utilizadores. Não podemos separar a língua da cultura. Os utilizadores representam, no seu comportamento linguístico, seja oral, seja escrito, uma fortíssima dependência do património simbólico inserido na cultura dominante. Daqui resulta, como lembra o saudoso José Gonçalves de Carvalho,
que na manifestação simbólica o sujeito que manifesta propõe como sinais dos objetos que quer significar aqueles que anteriormente ele reconheceu como símbolos. Ou, na linha do que Roland Barthes ensinou, não é o ser humano que constitui o simbólico, mas é o simbólico que constitui o ser humano. Como sistemas estruturados de signos, as línguas tendem tanto mais para a diversidade, quanto maior for a sua penetração social, isto é, o seu grau de dependência dos fatores culturais será tanto mais acentuado quanto mais forte se tornar a autonomia cultural dos seus falantes. Há na linguagem todo um trabalho incessantemente renovado pelos utilizadores do respectivo código linguístico para moldar o som articulado à expressão do pensamento. E por isso é ainda Barthes que nos lembra esta verdade comezinha. Cito: a língua é a sua linguagem menos a fala. Uma instituição social e um sistema de valores. Como instituição, não é um ato, pois escapa a qualquer premeditação. É a parte social da linguagem. O indivíduo por si só não pode criá-la nem modificá-la. É um contrato coletivo a que a comunidade se submete quando quer comunicar. É, enfim, diz Barthes, um produto social autónomo semelhante a um jogo cujas regras é preciso conhecer. Deste modo, é líquido, é transparente que o desenvolvimento da língua está intimamente ligado às culturas nacionais. Com a autoridade que adivinha do íntimo conhecimento das culturas de 5 países africanos da língua oficial portuguesa, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, já em 1988, o ensaísta português Manuel Ferreira explicava num livro pioneiro intitulado Que futuro para a língua portuguesa em África, os motivos fundamentais que levaram estes países a acertarem entre si uma política linguística comum ancorada na expansão do português como língua pacífica e neutral. Estes adjetivos são meus, porque eu entendo que a escolha do português foi uma escolha filosoficamente do maior acerto, porque impediu a guerra civil linguística que não conduziria a nada. E a escolha foi uma língua neutra. Há cerca de 30 anos escrevia então Manuel Ferreira, cito: a língua portuguesa singra em África a toda a velocidade, apesar das inumeráveis dificuldades a vencer. E nesse esforço para se afeiçoar a novas realidades económicas, políticas, sociológicas e antropológicas, vai-se modificando. E ele diz, imparavelmente. E depois de salientar que o português, confrontado com as línguas nacionais, não esqueçamos, Angola, Moçambique, para não falar, enfim, Cabo Verde, mas Angola e Moçambique são autênticas babéis linguísticas, não é assim? Então, depois de salientar que o português, confrontado com as línguas nacionais, tinha fatalmente de sofrer alterações e reajustamentos, Manuel Ferreira sublinhava, cito: ao cabo e ao resto, esse fenómeno é um fenómeno criativo. Com ele, a língua portuguesa abre-se a novos espaços, dilata-se na sua capacidade de comunicação, modifica-se na sua estrutura morfossintática e fortalece a sua estrutura. E, em vez de uma norma,
teremos então várias normas, 9 pelo menos, no quadro aqui considerado, se incluirmos a Galiza e pondo Goa de lado por comodidade. Veio a propósito de notar que o crescente desenvolvimento do ensino do português em África tem sido, desde então, acompanhado de uma política de proteção e estímulo à escolarização das línguas maternas, sobretudo em Angola e Moçambique. E, recentemente, como previa Manuel Ferreira no seu estudo de 1988, foi o crioulo cabo-verdiano dotado de estatuto de língua nacional lado a lado com o português. Para mim, este é talvez o maior título de honra da língua portuguesa nos últimos séculos. A promoção do crioulo à língua nacional. Coube ainda a Manuel Ferreira a honra de ser o primeiro estudioso das normas linguísticas africanas a verificar aquilo que hoje está à vista de todos e que ele exprimiu nestas palavras tão lúcidas como atuais. Cito: os 5 partiram do princípio de que a língua é um facto cultural e os factos culturais começam por pertencer a quem os produz, é certo, mas a partir daí deixam de ter dono. São de quem os quiser ou tiver necessidade de utilizar. Reapropriaram-se da língua portuguesa como se deles fosse. Assumiram-na com toda a dignidade e naturalidade. E agora reintroduzem-na por todo o seu espaço nacional, privilegiando-a, difundindo-a, dando-lhe um estatuto nobre, ao mesmo tempo que a vão interiorizando, tornando-a totalmente sua, o totalmente sublinhado. Tão sua que a modificam, a alteram, a adaptam ao universo nacional ou regional e a transformam no plano da oralidade e da escrita. As crescentes transformações introduzidas no português falado e escrito em África explicam em parte as reticências de Angola e Moçambique na aplicação da reforma ortográfica niveladora que se tem pretendido levar a cabo nos últimos anos, concretamente desde 2011, resistindo à uniformização. Escritores desses países, assim como de Portugal, não fazem mais do que fazer suas as palavras avisadas do filólogo brasileiro Celso Cunha, mestre de muitos de nós. Dizia Celso Cunha: em linguística, a unidade não é incompatível com a variedade, antes a pressupõe. Ou, como insistiu Manuel Ferreira, cito: e se há uma língua que é a língua portuguesa, há várias normas e, logicamente, umas tantas variantes. A variante da Guiné-Bissau, a variante de Cabo Verde, de Santo Tomé e Príncipe, a variante de Angola, Moçambique, do Brasil, de Goa, da Galiza, de Timor-Leste e, enfim, a variante de Portugal. Alguns, e estão no seu claríssimo direito, poderão argumentar que a ortografia de um sistema linguístico, em rigor, nada tem a ver com as transformações que ocorrem nesse sistema, pois são consequência da própria evolução de um corpo vivo. Mas a experiência destes últimos anos, ao introduzir por via de alterações ortográficas atropelos na ortoépia, isto é, na pronúncia correta dos grafemas, suscita fundas apreensões e recomenda toda a cautela. Nunca é tarde para melhorar o que pode e deve ser melhorado.